é mais um episódio que ontem teve um jogo e nós vamos passar a maior parte do tempo aqui falando de tudo, menos do jogo. Do jogo. Ontem, mais um jogo ruim do Cruzeiro e mais uma vez hoje, nós vamos passar aqui a maior parte da live não falando do jogo, nós vamos falar de problemas do Cruzeiro. E não são problemas que começaram a acontecer agora não, gente. E a gente tá falando aqui, igual o Mike falou, não, porque eu acho que o Matos isso e aquilo. Eu acho que é uma somatória de fatores, de ações, de escolhas, de decisões que colocaram o Cruzeiro nessa situação. Na minha opinião, hoje, o Cruzeiro, ele é um clube completamente desorganizado. Administrativamente. Não estou falando de pagamento não, tá, gente? Eu estou falando de liderança, de responsabilidade, do que cada um faz, da cobrança que tem que ser feita em cima de cada departamento, do respeito, sabe do que, Odeleon? Da hierarquia que existe em qualquer empresa. O jogador tá abaixo do treinador, que tá abaixo do Matos, que tá abaixo do Pedrinho. E aí, irmão, se você gosta ou se você não gosta, é um problema seu. Você tem que respeitar o ambiente de trabalho que você tá. E isso não acontece no Cruzeiro. Eu acho que o problema do Cruzeiro hoje, cara, ele não é mandar... E não tô dizendo que não quero que... Mas não é mandar o Matos embora que vai resolver, não é vender o Matheus Pereira que vai resolver, apesar que muitas dessas coisas têm que ser feitas aí, especialmente, eu acho, mais no departamento de futebol, né, para as coisas mudarem. Mas o que eu tô querendo dizer? O problema do Cruzeiro hoje é um conjunto de coisas. Sabe? É o nosso presidente, o Pedro Lourenço, que é um completo apaixonado pelo Cruzeiro, mas que ele ainda não pegou o ritmo de como quer ser um presidente de um clube, acerta muito, erra muito também, sabe? Então tem que fazer uma autocrítica, tem que fazer uma avaliação, tem que entender que uma SAF, uma associação, ela tem que ter um conjunto de profissionais que deem resultado. E se não der resultado, esse profissional, ele tem que dar a vaga para um outro profissional que dê o resultado que a empresa precisa. Do Pedro Lourenço, que tá chovendo dinheiro no Cruzeiro, ele tem que ficar atento com isso, porque ano passado foi só para a mão de agente de empresário mais de 40 milhões de reais nas negociações que o Cruzeiro fez, Pedrinho. Só para agente, para empresário, foram mais de 40 milhões de reais. Quem é que tá negociando? Quem é que tá à frente das negociações? Aí, beleza. Agora vamos passar aqui pro Matos. O Matos, e aqui, gente, eu tô falando do profissional, tá? Todo mundo aqui, eu tô falando do profissional. Né? O Matos, ele teve uma passagem, brilhante aqui no Cruzeiro, né? Quando ele começou, veio do 13, América. 14. E aí foi pra lá. Só que de uns anos pra cá, não só no Cruzeiro, em outros clubes também, aí a minha avaliação, eu acho que ele vem mais errando do que acertando. Eu acho que o último bom trabalho dele foi no Atlético 20 ou 21? 20. Ele gastou muito, mas conseguiu ganhar títulos. Dali... Assim, eu acho que ganhou título mesmo, ele já tinha saído, mas ele teve... Mas foi ele que montou o elenco. Foi. Gastou muito. Deixa eu só concluir. Então já não vem fazendo um bom trabalho. Então, tipo assim, cara, eu acho que chega aqui no Cruzeiro, vamos pensar, vamos trazer jovens que estão em ascensão, vamos, sei lá, Não, cara. O Lautaro, Marquinhos, Peralta, me ajuda com os outros aí, gente. Christian, Eduardo, Bolassi. E enquanto isso, um Batistella arrebentando na base. Gente, vou falar com você, os menos piores ontem foram os meninos da base. Foram. O Murilo, o Kenji, o Rodriguinho, que não é da nossa base, já passou por aqui, mas errou muito, mas tentou muito ontem no jogo. Aí vamos pegar aqui as sucessões de coisas que aconteceram no Cruzeiro desde então. Nós tivemos ano passado o Cruzeiro perdendo a Sul-Americana, perdendo vaga na Copa Libertadores, aquela treta toda, aquela situação do ambiente que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, por que as coisas não fluíam. Depois a gente foi ver que realmente existia, e eu vou falar pra vocês, existe, gente, ainda existe. Porque não tem explicação
um time que tem a folha salarial os jogadores que o Cruzeiro tem, perder para Muxuque, Palestino e União. União Santa Fé. Não tem explicação. Aí qual que foi o planejamento de todo mundo desse pessoal do departamento de futebol? Não, vamos manter o Fernando Diniz. Nós temos convicção, acreditamos no trabalho do Fernando Diniz. Passa as férias, passa uma pré-temporada, um mês treinando, várias contratações, 3 jogos de Campeonato Mineiro, manda o Diniz embora. Aí, pré-temporada, os jogadores que vieram aqui e começa tudo do zero. Aí me chega aqui o Leonardo Jardim. Tô fazendo uma retrospectiva pra gente entender tudo. O Leonardo Jardim, com 2, 3 dias no comando do Cruzeiro, falou assim: gente, peraí, o departamento de futebol, vem cá. Aqui, esse aqui é o profissional, é esse aqui? É. Você falando, sério? Mas com esse nível técnico, com esse nível físico, então para tudo. Vamos fazer exame médico aí, vamos começar do zero, que é o treinamento físico assim, o Cássio vai fazer aquilo, fulano vai fazer aquilo, porque não dá. Foi feito tudo de novo no Cruzeiro. E aí, vira e mexe, você vê ali que nas entrelinhas, um dos maiores questionamentos do Leonardo Jardim é a falta de entrega. A falta de entrega, às vezes as ideias que o cara passa, ele não consegue aplicar na prática, porque falta interesse, porque falta vontade. Aí, quando a gente tinha Marlon, não jogava, ficava de beicinho, dando aquelas entrevistinhas sarcásticas e tal, que não sei o que lá. Matheus Pereira, no começo do ano, falou que não sabia se ficar. Depois, não sei o que lá, quero sair. Aquela confusão toda. Aonde que tá o departamento de futebol do Cruzeiro administrando toda essa situação aí, para ter um controle do elenco, para ter um controle do ambiente, para evitar todas essas situações? Tivemos? Não tivemos. Aí agora, o Jardim, eu até anotei aqui, ó. O Jardim até então tem 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas no comando do Cruzeiro. Tá? O Jardim também tem a parcela de culpa dele. Porque tem jogadores, ô Jardim, que você vai me desculpar, mas se no próximo jogo entrar de novo, aí eu vou ter que ir contra você, irmão. Se no próximo jogo, por exemplo, tiver que mexer, tiver que entrar um Lautaro, não entrar um Kenji, não entrar o Otávio pra jogar de ponta, mas não pôr uma situação diferente, aí pra mim já é você. E em meio a isso tudo, gente, aonde é que tá o departamento de futebol do Cruzeiro? Aí vamos lá. Fala do senhor Alexandre Matos. Tem quanto tempo isso aí, Foi em outubro do ano passado. Vamos ouvir. O Cruzeiro no ano passado foi um Cruzeiro que finalmente não conseguiu sair de um rebaixamento. E o ano começou com esse pensamento, certo? O ano começou com uma eliminação precoce na Copa do Brasil, acho que na primeira fase, certo? Com uma quase eliminação na Copa Sul-Americana, quando nós chegamos estava em 3º lugar, com 3 empates. Com um Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro que nós vamos fazer não perde um jogo daquele nunca. Perdeu porque faz parte do processo e vai ganhar, vai perder, vai empatar, mas isso aconteceu. E um Cruzeiro que entrou no campeonato para não cair. Vieram mudanças não só de pessoas, mudanças de filosofia, mudança de pensamento. Olha, agora eu não quero pensar em não cair, agora eu quero pensar em ser campeão. O papo foi esse, reto. Vai ficar aqui a gente achar que tem condição para ser campeão e fazer o Cruzeiro que a gente deseja. Só que isso aí não vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite. Ó, vamos lá. Agora eu vou pegar aí, gente, para concluir aqui e passar para os meninos, o que o Alexandre Matos disse. Quando a gente chegou aqui, o Cruzeiro tinha uma eliminação precoce na Copa do Brasil, né? Souza. E esse ano nós tivemos uma eliminação precoce no quê? Sul-Americano. Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro. O Cruzeiro estava com nenhuma vitória na Sul-Americana, estava prestes a ser eliminado. 3 empates. 3 empates. Tinha 3 pontos pelo menos. Como é que tá o Cruzeiro hoje? 0. 0 pontos e praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Falou que o Cruzeiro brigava para não cair. Olha como o Cruzeiro despencou na reta final do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro. E aí ele termina falando que aqui só vai ficar e só vem quem vem brigar para ser campeão. Jogadores e tal, não sei o que lá. Me fala, nesses caras que foram contratados, quem é que tem esse perfil? Me fala, nesses caras que estão aí fazendo raiva no Cruzeiro, quem é que tem esse perfil? Outra coisa que foi dita ali, a nossa filosofia, a maneira de trabalhar e tal, vai ser diferente. Tá sendo? Não. Tá sendo. Então, para eu poder fechar o meu comentário aqui, que foi longo, eu vou até fazer um corte disso depois. Para mim tá tudo errado, gente.
Sabe, tá tudo errado. E eu não sei em qual vídeo que eu fiz de comentário do pós-jogo, deve ter uns 2, 3 jogos pra trás, que eu já tinha falado assim, gente, o Cruzeiro tem que parar agora e fazer uma reformulação total em tudo que tá acontecendo, senão o trem vai desandar. E as coisas estão desandando. Acho que o Pedro Lourenço tem que mudar a postura dele, a atitude, a forma de gerir o Cruzeiro. Pra mim, é uma mudança no departamento de futebol, mas completo. O Cruzeiro tem que ter um departamento de futebol forte, com scout, uma análise de desempenho que realmente funcione, que traga jogadores com características de Cruzeiro, que os caras estejam em ascensão, que queiram, que tenham fome, que respeitem a instituição. Não pode ter jogadores que se acham maiores do que o clube, jogador que está com a carreira 100% focada no futebol. Todas essas coisas têm que acontecer. E o pior de tudo, eu não sei quem é que vai ser capaz de fazer isso, mas alguém tem que chegar junto nesse elenco do Cruzeiro, nos atletas, porque, cara, eu não aguento mais. Entra treinador, entra dirigente, sai dirigente, entra ano, sai ano. A postura desses caras é a mesma. É a mesma. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Você sabe quem que merecia estar recebendo o salário que esses caras recebem hoje? Era o time de 2022. O time de 2022 merecia receber salário, sabe por quê? Os caras eram tudo limitado, mas a raça e a vontade que esses caras deixavam dentro de campo era uma coisa absurda. E aí você vê, poucos anos depois, o Cruzeiro rasgando dinheiro pra ver a atitude desses caras dessa forma dentro de campo. A gente ouve as pessoas falar assim, pô, é espiritual. Não, cara, e eu sou a favor da demissão do Matos, tá, gente? Sou super, hiper a favor. Só que só ela não vai resolver. Por que eu falo isso? Porque é uma mudança profunda que precisa ser feita no Cruzeiro. Porque eu até dei uma pesquisada sobre isso, cara. Na verdade, é a cultura da empresa Cruzeiro hoje que tá no caminho errado. É tudo isso, cara, é uma cultura. E quando a gente fala de cultura é o quê? Cara, não adianta, já fez reunião já. O problema era o Marlon, o problema era o Willi, o problema era o Matheus Pereira. Troca-se o treinador, o problema é o treinador, troca o treinador. Ah, não, o problema é que a toca da Raposa, a grama tá ruim, troca a grama, não sei o quê. Não, o problema é o Ronaldo, não, troca o negócio. Você entende que essas mudanças paliativas... Não, o problema é contratar jogador, vai lá e contrata jogador... Tipo assim, não é isso. Tudo isso tem que acontecer. Tem que contratar jogador, tem que mandar o Matos embora, tem que subir jogador da base. Tudo isso tem que acontecer. Mas mais do que isso, é uma mudança profunda de dentro pra fora, de cima pra baixo, que é o quê? Cultura empresarial. Hoje a cultura no Cruzeiro, cara... O Cruzeiro hoje não tem cultura de vencedor. Por que você vira e mexe e tem jogador dando letrinha na imprensa? Ontem foi o Dudu. Por quê? Porque esses jogadores, eles olham lá pra dentro, cara, e não vê liderança. Não existe... Nenhum desses jogadores hoje que estão no Cruzeiro respeitam o dono do Cruzeiro, gente. Ou então porque é parceiro de alguém. Nenhum, gente. Nenhum jogador. Nenhum. E isso é o quê? Cultura empresarial. O cara olhar assim e falar assim, cara, tem um dono aqui, tem um diretor de futebol, tem um treinador, e se eu falar merda, vai dar ruim. Ô Daleon, o Rafael Sobis, ele é campeão mundial, seleção brasileira. Ele foi reserva em 2017, aí 2018, vários jogos. Quantas vezes ele foi na imprensa falar alguma coisa? Mas porque respeitava, tinha hierarquia, tinha uma cultura organizacional. Aí que, ó... Chega pra gente. Você pega aqui, velho, ó... Aí você vai pra cultura organizacional. Beleza, missão, visão e valores. Direciona o propósito e a atitude da equipe. Cara, que atitude que essa equipe hoje tem? Nenhuma. Clima organizacional, como os colaboradores se sentem no dia a dia. Estilo de liderança, ela influencia diretamente o comportamento da equipe. Gente, hoje, seja sincero, o Matos, o que ele inspira hoje dentro do Cruzeiro, cara? Pelo contrário, a gente sabe de bastidores que tem jogador que não gosta do Matos. Exatamente por saber essa forma como ele trabalha nos bastidores. Porque eles conversam com os empresários dele. E os empresários dele têm relacionamento com o Matos. Então acaba que os jogadores não olham pro Matos com respeito e com admiração. Alguns, né? Oi? Não sei generalizar. Não, Alguns, né? lógico, alguns. Mas que são muitos. E que acabam que eles conversam entre eles. Então o Cruzeiro hoje, cara, a cultura hoje no Cruzeiro tá toda errada, cara. Toda errada. Eu acho que o Pedrinho ele tem que se impor mais, ele tem que estabelecer limites dentro do Cruzeiro,
tem que ter horário para trabalhar, tem que ter horário para fazer as coisas. Cara, tudo comunica. O estilo de roupa que os caras vão para os jogos fora do Brasil, o estilo de roupa que os caras vão para jogos até mesmo aqui dentro do Brasil, tudo isso impõe respeito e comunica como é internamente o Cruzeiro. Sabe, o Rafa Silva ano passado ter dado a cotovelada e depois o Alexandre Matos tentou entrar dentro do vestiário e os jogadores protegeram o Rafa Silva e saiu o bate-bola. Era uma falta de respeito. Hoje no Cruzeiro, infelizmente, esse elenco não enxerga o Cruzeiro de forma profissional como eles enxergavam os outros clubes dele. E a gente tem que aqui reconhecer, tá? Reconhecer porque eu fui um dos. Eu tenho vergonha nenhuma de admitir meu erro. Eu acho que a forma como o Pedrinho soltou dinheiro para esses jogadores e recebeu esses jogadores aqui, fez eles enxergar o Pedrinho como alguém... Um amigo. Um amigo, para não usar outra expressão, tá? Alguém simples demais, ingênuo demais. E eles não enxergam o Cruzeiro hoje com essa grandeza, cara. Eles não enxergam, nenhum deles. Aí você vê o Wallace curtindo coisas do Grêmio, sabe? Curtindo coisas do mar. E antes disso já acontecia esse ano passado. Cara, eles não têm respeito. E todo esse elenco foi formado dentro dessa cultura de falta de respeito, de falta de hierarquia. E por isso que eu acho que não tem solução, cara. Pra esse ano não tem solução. Vai ter que demitir alguns, vai ter que subir alguns da base, vai ter que contratar alguns, fazer um time mais ou menos pra suportar esse ano e aos poucos ir mudando essa cultura.